Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos fazer uma prática chamada extração de DNA. Em que consiste essa prática? É uma prática que nós vamos conseguir visualizar as moléculas de DNA de um organismo vivo. E eu escolhi a cebola. Nós vamos precisar para essa prática de alguns materiais que eu vou apresentar para vocês. Primeiro de tudo, nós precisamos de água quente. Eu coloquei numa térmica. Vamos utilizar também 2 copos de mais ou menos capacidade 300 ml. Vamos precisar, além disso, de um ralador, de uma colher de sopa, de uma faca, de um prato, um coador com filtro. Além disso, como reagentes, vamos utilizar sal de cozinha, detergente de louça, etanol 90% gelado e um recipiente que contenha gelo. Muito bem. Então, o primeiro passo vai ser nós pegarmos o nosso material biológico, que aqui nós escolhemos a cebola, mas depois vocês vão observar que esse processo de extração pode ser feito com outros materiais como banana, tomate, né? Você pode escolher outros vegetais. Moranguinho também fica bem legal nessa prática. Então eu vou ralar mais ou menos a metade da cebola. Enquanto isso, vai correr o vídeo e nós vamos acelerar o processo. Bem, então, macerado, ralado o nosso material, o que nós vamos fazer agora? Separar 100 ml de água. Essa água ela tem que estar quente, entre 60 e 85 graus. Como é que você pode ter certeza disso? Ferve a água e deixa esfriar em temperatura ambiente por mais ou menos uns 10 minutos, que ela vai atingir mais ou menos essa temperatura, entre 60 e 85 graus Celsius. Muito bem. Então, você vai pegar a colher de sopa e vai colocar uma colher de sopa de sal de cozinha. Vai colocar 3 colheres de sopa de detergente de louça, esse comum que você tem em casa. Para quê? Porque você vai estar fazendo uma solução chamada de solução de Lise, certo? Daqui a pouco eu vou explicar o que vai fazer essa solução de Lise. Então, você vai ter que colocar o seu material biológico, a cebola ralada, na solução e vai esperar por mais ou menos 10 minutos, certo? Tudo bem. Então, vamos marcar no relógio 10 minutos. E enquanto isso, nós vamos colocar o copo aqui do ladinho e vamos falar do que se trata a solução de Lise enquanto estamos marcando o tempo. Bem, perceberam que eu coloquei o primeiro procedimento foi ralar a cebola. Para que nós fizemos isso? Fizemos isso para que nós tivéssemos uma maior superfície de contato das células com essa solução de Lise, certo? Que contém o detergente, o sal
e a água em temperatura elevada, certo? Então, o detergente, o que que ele faz? Vamos relembrar aqui algumas coisas. As células, elas são envoltas pela membrana celular ou membrana plasmática. As células eucarióticas possuem algumas características especiais que são um conjunto de membranas, membrana plasmática, membrana nuclear e sistema de endomembranas. Então, o nosso objetivo é extrair o DNA. O que significa isso? Tirar o DNA do núcleo da célula e expor ele. Nós sabemos que as membranas, elas têm uma estrutura formada por moléculas orgânicas chamadas lipídios. Esses lipídios, então, são gorduras. O que o detergente faz? Ele vai separar essas moléculas, digamos assim, né? Ele vai entrar em contato com os lipídios e vai separá-los, certo? E é isso que nós queremos. O sal que nós colocamos, o cloreto de sódio, falando da parte da química, ele vai proporcionar um ambiente favorável, então, para extrair o DNA que nós queremos, né? Pois o sal, quando ele está dissolvido na água, ele vai se separar em duas, digamos, partes. O sódio e o cloro. Íons de sódio e íons de cloro. Então, ao sofrer essa dissociação, essa carga do sódio que fica positiva, ela vai neutralizar a carga negativa da molécula de DNA, certo? Porque o DNA, ele é uma molécula que possui grupos fosfato e esses grupos têm carga residual negativa. Então, as moléculas lá de DNA que estão na solução agora, elas são envoltas pelos íons de sódio, certo? Enquanto que, quando nós fizemos essa liberação do conteúdo celular, né, de dentro das células, rompemos as membranas, nós, além do DNA, nós liberamos outras moléculas, como as proteínas, por exemplo. E o sal, o que ele vai fazer? O sal, a parte negativa, que é o íon cloro, ele vai se associar às moléculas com cargas positivas, que no caso são as proteínas. Vai envolvê-las, certo? Então, dessa forma, neutraliza essas cargas positivas. Assim, com isso, qual que é o nosso objetivo? Nosso objetivo é proteger as moléculas de DNA e evitar que elas sofram, fiquem em processo de repulsão umas contra as outras, fazendo com que esse DNA seja quebrado, né? Nós queremos observar a olho nu, então esse DNA precisa ser o mais íntegro possível. Agora, a função da temperatura. Por que nós fervemos a água e depois deixamos ela reduzir um pouco a temperatura, fazendo com que chegasse entre 60 e 85 graus. Isso serve para aumentar a energia cinética das moléculas de água, certo? Então, isso vai favorecer o processo de solubilização das membranas, certo? Pelo detergente. Então, essa alta temperatura, ela provoca uma desnaturação térmica das proteínas e enzimas como as DNases. Então, novamente, rompemos membranas, além de liberar o DNA, liberamos proteínas e alguns tipos que são especiais são as enzimas. As enzimas, o que elas fazem? As enzimas são moléculas que aceleram reações e as DNases são enzimas que degradam o DNA. Como nós não queremos um DNA degradado, o que é degradado? É um DNA picadinho. Então, se ele está picadinho, nós não vamos poder enxergá-lo na forma de fibras, que é o nosso objetivo, certo?
B. Pessoal, agora nós vamos colocar, agora que baixou um pouquinho a temperatura da solução de Elise, nós vamos colocar o copo no banho de gelo, tudo bem? Para resfriar a temperatura desse material, certo? Então, nós vamos esperar mais uns 5 minutinhos e depois nós vamos passar para uma próxima etapa, que é a filtragem desse material. Para dar esse choque térmico, né, essa parte do resfriamento do banho, ela vai ser responsável então pela diminuição da temperatura do sistema, e isso vai fazer o quê? Lembra daquelas enzimas que nós falamos, as DNases? Esse resfriamento faz com que elas se mantenham inativas, isso é, elas não vão atacar o DNA e degradar ele, então o DNA vai ficar de certa forma protegido, porque as enzimas vão estar inativas. Além disso, o que acontece? Essa diminuição rápida da temperatura favorece com que as fitas de DNA da dupla hélice elas não renaturem. O que significa isso? Que elas se entrelacem novamente, fazendo com que essas fitas permaneçam abertas em solução. Pessoal, agora a nossa solução de Elise com o nosso material biológico já reduziu a temperatura, nós podemos considerar que está uma temperatura ambiente, em torno de uns 20 graus. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos colocar o segundo copo com o filtro e o suporte e vamos fazer a filtragem. Para que serve a filtragem? A filtragem é uma etapa na qual nós separamos, então, essa parte que é mais grosseira, digamos assim, das paredes celulares, que nós queremos que o material particulado fique separado do material líquido, certo? Então, nós colocamos no nosso coador com filtro toda a solução. Pronto, finalizamos o processo de filtragem e obtivemos essa quantidade de material. Agora, nós estamos passando para a parte final do processo de extração, no qual nós vamos acrescentar etanol gelado, então, para que o DNA precipite, isso é, para que o DNA se aglomere e a gente consiga visualizar as moléculas de DNA. Então, para isso eu vou verter o etanol. Então, vertendo o etanol, eu começo a observar a formação de umas nuvenzinhas, que agora eu vou mostrar para vocês. Então, deixa eu aproximar a câmera para vocês. Essa quantidade já é suficiente. Deixa eu organizar aqui. Pessoal, percebam, eu vou colocar o meu casaco aqui para vocês observarem. Tem uns fiozinhos, certo? Que umas nuvenzinhas que vocês estão observando. Uma parte desses fiozinhos é o DNA. Tivemos um pouco de pectina durante o processo de extração, mas alguns filamentozinhos de DNA nós conseguimos fazer com essa extração, que são então, tô apontando aqui com o palito, esses fiozinhos que ficaram aqui dispersos. Essa parte grande aqui, na verdade, é pectina, não é DNA. A pectina, a parte que tem pectina, ela fica com bolhas.